Bem-vindo a mais um Papo Contábil. Hoje eu estou aqui com o Jânio Figueira, que é presidente do CRC do Amazonas, está aqui com a gente na 15ª Conescap, Congresso Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, que acontece em Gramado, no Rio Grande do Sul. Jânio, nós estamos no ano do contador, né? No ano da contabilidade no Brasil. O que isso significa para o contador, para o profissional de serviços contábeis? A contabilidade, ela ganhou um espaço de 360 graus. Eu acho que nunca a profissão contábil esteve tão bem colocada como nos últimos anos. O ano da contabilidade no Brasil serve como um marco, mas não quer dizer que só em 2013 vai acontecer o ano da contabilidade. Eu acho que é o início de um trabalho sem volta, não é? O início de uma expansão que não tem retorno. Hoje, nossa classe tem mais ou menos 500 mil profissionais, é a 4ª profissão mais demandada do mundo. Hoje o contador, ele tem uma outra visão, ele tem uma visão estratégica, ele ajuda aos empresários a gerirem as suas empresas. Então o contador hoje tem um papel fundamental nas empresas, não é? Sem o contador, o Brasil não tem todo esse avanço, não é? Sem o contador, as empresas não são bem geridas, porque aí não tem o trabalho de um técnico para ajudá-los na tomada de decisão, não é? Ou seja, ser contador hoje é a bola da vez. Como é que você vê esse papel do novo contador ou da nova contadora, para falar em ambos os gêneros, com relação a essa coisa de escrituração digital, agora com a social entrando no circuito, né? Quer dizer, tudo sendo automático, tudo sendo integrado com o governo, tudo menos demanda do contador para registrar e muito mais demanda para analisar esses dados. Como é que você vê isso? O papel do contador, né, a partir da implantação em todo o Brasil, porque nós não devemos esquecer que essas ferramentas de controle da governança, ela atinge mais as maiores, médias, e a partir de 2014 as pequenas empresas vão entrar também no processo. Eu digo que daqui a uns 2, 3 anos, todas as empresas estão inteiradas e integradas nesse processo de controle. É bom sim para o governo, é bom para as empresas, mas aí trouxe uma carga também muito pesada para o contador, porque parece-me que os empresários atribuem todo esse controle ao contador, e não é bem assim. Então, o contador, ele tem esse papel também de levar às empresas a consciência de que ele tem que ter o controle. Ele precisa se planejar, ele precisa se controlar, senão ele está fora do mercado. O contador, ele é uma interface entre o governo, né, os governos todos, em todas as esferas, e o empresariado, que ainda não estava acostumado a esse tipo de controle, porque nós, os empresários, não tínhamos a cultura de pagar impostos. Não é para ele sonegar, que era o bom. Então, essa consciência, o empresário tem que ver, senão ele está fora do mercado. Muito bom. Agora você está lá na região norte. Você vê diferença regional hoje, se você analisa, por exemplo, Amazonas com relação ao resto do Brasil? Há diferenças com relação ao comportamento do empresário, com relação ao comportamento do contador? Ou hoje a gente pode pensar num Brasil com B maiúsculo aí? Ainda há muita diferença. Nós temos diferenças regionais, nós temos um Brasil continental, a Amazônia, por exemplo, é uma dimensão continental. Não é? Agora você imagina um empresário, que nós temos 62 municípios, como é que o empresário pequenininho, né, aquele que tem uma taberna, que foi obrigado a ter uma empresa, porque senão ele estaria fora do mercado, como que ele vai se adequar com toda essa tecnologia, certificação digital, e-social, como que ele vai ele vai fazer parte de todo esse contexto? Ou seja, ainda demanda muito. Eu estou rodando todos os municípios, nós temos 9 delegacias no Amazonas, e é muito complicado quando eu digo, olha, vocês têm que ter cuidado, vocês precisam eu estou dando palestra para o empresário agora, vocês precisam acordar, né? Porque o governo está de olho em vocês, nós vivemos no Big Brother fiscal. E aí ele pergunta, como que eu vou me adequar se a internet aqui é péssima? Como que eu vou passar o meu SPED fiscal ou agora o meu e-social se eu não tenho ferramentas para isso? Então, há uma diferença gigantesca ainda das empresas que são sediadas no Sul e Sudeste, que é o centro do desenvolvimento do país, do empresário que está lá em Tabatinga, lá no extremo norte da região norte. É muito complicado ainda.
Jane, vamos uma última pergunta aqui, focando o profissional de contabilidade. Sair do empresário, pensar no profissional. Nós temos uma unidade educacional, a gente faz cursos de capacitação e atualização contábil e, por exemplo, outro dia estava conversando com um professor do curso de assistente de DP, que é um curso que nós temos são 32 horas, em que a gente ensina as rotinas de DP para as pessoas. Tem outro de rotinas contábeis também, com o mesmo resultado. As pessoas, os depoimentos dos nossos estudantes é de que eles têm muita facilidade de se recolocar no mercado, porque o que eles estão aprendendo conosco é o que o mercado demanda. Como é que você vê o papel do CRC e as parcerias que podem ocorrer com empresas como a nossa para fazer com que esse mercado surja mais forte aí, sem apagão de mão de obra que todo mundo vem falando? O papel do CRC, além do registro e fiscalização e educação continuada, nós focamos nos nossos profissionais, né? Porque nós temos que preparar os nossos profissionais para o mercado que está cada vez mais exigente. Nós também formamos o acadêmico e aquele que não é contador, mas que está se preparando para esse mercado. Então, esse acadêmico ele já sai com uma outra consciência, que é diferente de nós colocarmos na cabeça dos técnicos em contabilidade, que se formaram há muito tempo, por exemplo, que ele precisa voltar para o banco de escola, porque a nossa profissão ela cresceu de uma forma tão dinâmica e tão veloz que aquele profissional que ele se ficava atrás da cadeira, da mesa, não é? Que ainda se conferia todas as suas notas fiscais, mesmo que ele tenha um sistema para gerenciar isso, mas que ele ainda está atrás da mesa, ele perdeu muito. Perdeu o cliente, perdeu espaço, não é? E aí essa juventude, os acadêmicos que estão saindo da faculdade, eles estão mais ansiosos, eles são mais ousados, não é? E esses acadêmicos é o que serão os futuros profissionais. E na maioria das parcerias que a gente tem feito, na maioria dos cursos que nós demandamos, os acadêmicos são ainda o que vão em maior número, né? Então, eu tenho uma esperança que nós aqui há uns 2, 3 anos tenhamos uma categoria, uma classe de fato inteirada, valorizada, não é? Porque nós mesmos nos depreciamos, não é? E esses acadêmicos, eles já têm uma outra mentalidade. E aí, com certeza, nós vamos ter uma categoria forte, valorizada. Essa é a minha esperança. Vamos torcer por ela. Gente, falei aqui com a Jane, presidente do CRC do Amazonas, no nosso Papo Contábil. Acompanhe a gente no canal nasajon.com.br. Até lá. Obrigado, Jane.